Olá, seja muito bem-vindo. Você sabe resolver esse limite? Você sabe como é que a gente começa para resolver esse limite? Então, eu sou Felipe Ório e vou te mostrar como é que a gente resolve esse e muitos outros limites de forma fácil. Então, vamos para a dica dos limites. Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, eu tenho um limite com x indo para menos infinito. E aí, curiosamente, né, quando a gente tem limite com infinito, a gente, em geral, tem uma divisão, tem uma subtração, porque a gente sabe, né, que quando a gente tem aqui, né, o limite, a gente sabe que infinito, né, menos infinito é uma indeterminação. É uma das 7 indeterminações aí em matemática, né? A gente sabe que isso é indeterminado. Pode acontecer tudo, de tudo, né? A gente não pode ter certeza de quanto é. Só que aqui eu tenho uma soma, né? E aí eu apelo para você reparar que, na verdade, não tem uma soma, né? É sempre ruim a gente ficar pensando muito nessa ideia de que quando eu tenho menos aqui é uma subtração, quando eu tenho mais é uma soma. Eu sei que é uma ideia intuitiva e bem natural que a gente tem, mas a gente tem que imaginar que, na verdade, só tem duas operações em matemática, tá? E aí vai te facilitar muito a vida se você entender que, na verdade, na matemática, ela só tem duas operações. É verdade. Ela não tem quatro. Isso aí é quando a gente está lá bem criancinha, ainda não sabe entender as coisas direito. A gente diz que tem quatro operações. Mas, na verdade, matemática só tem duas operações. As operações são de adição e de multiplicação. Toda soma é uma adição, toda subtração é uma adição. Todo produto é uma multiplicação e toda divisão é uma multiplicação. Então, na verdade, como x é negativo, e isso vai ser importante aqui, eu tenho o x aqui, né, na frente, ou meio que substituir, né, se fosse possível substituir, sendo algo negativo. E, portanto, o menos está vindo daqui. Né? E a raiz quadrada, eu vou ter alguma coisa dentro da raiz aqui, tá? E, bom, aqui a gente não vai resolver a raiz quadrada porque o infinito não é um número que eu vou operando, né? Eu tenho que pensar, bom, x ao quadrado mais 2x, na verdade, né? Isso aqui é uma expressão, né? Deixa eu tentar fazer um pouquinho mais alinhado aqui, né? O meu gráfico. Ó. Isso é uma expressão que representa uma, né, parábola. A gente sabe aí que passa no 0 menos 2, mas eu não precisaria saber os valores exatos, tá? Mas eu sei que no menos infinito, tá? Que é o lado de cá, né? O lado esquerdo, tá? Quanto mais para cá eu vando, a minha parábola vai subindo, ó, né? Ela vai para mais infinito. Então essa parábola, ou seja, a expressão toda, tá? Quem ganha é o termo de maior grau, é sempre ele que vai ganhar, tá? Sempre esse termo de maior grau, e portanto essa parte de dentro aqui vai dar infinito, né? Portanto, isso aqui seria tipo mais infinito, tá? E aí, como eu estou fazendo uma raiz quadrada e a parte de dentro é positiva, a raiz existe. Eu não tenho esse problema de não existência, porque podia não ter o limite, porque poderia ser uma raiz negativa. Não é o caso, a raiz existe. E esse limite é a diferença entre o infinito dessa raiz que é positivo e essa daqui que é negativo. Né? E aí, essa é a indeterminação que forma. Apesar dela estar escrita ao contrário, né, ela ser uma soma aqui, né, aqui até no finalzinho ao contrário, ela é a mesma indeterminação que essa aqui. Né? Não muda nada, tá? É menos infinito mais infinito. Tá? Uma pergunta que eu aproveito e já te faço aqui, tá? Sobre raiz é quanto dá a raiz de 4. Né? E aí, como vocês vão dizer que, né, o Felipe não é legal, eu vou aqui, eu vou te dar opções, olha só. Né? Eu vou dizer para você que a raiz de 4 é 2, né? Ó, opção A, tá?
Opção B aqui, eu vou dizer que a raiz de 4 é mais ou menos 2. Ok? E opção C, vamos ver se você está craque. Tem uma terceira opção? Tem. Eu vou dizer que raiz de 4, na verdade, não é nenhuma das duas, tá? Raiz de 4 aqui é Xuxa. Vou falar que ela é Xuxa. Bom, você já viu que aqui dentro dessas três tem uma pegadinha, né? Bom, tá bom. Vou te dar a dica aqui de qual é a pegadinha, tá? Eu vou eliminar uma aqui que você achava que era e vou ficar só com essas duas mesmo. 2 e mais ou menos 2. Você muito provavelmente estudou, né, raiz quadrada ouvindo o seu professor falar que a raiz quadrada de 4 é o número que é o quadrado da 4, né? E se você já pausou esse vídeo agora, escreveu aqui nos comentários o que você acha, você vai ver que você talvez tenha escrito que a raiz de 4 é o número que é o quadrado da 4. Beleza, parabéns, mais ou menos 2. Né? Isso é o que a gente sempre ouviu, tá? Só que isso está errado. É isso mesmo que você ouviu agora. Isso está completamente errado, tá? Se você marcou isso, né, mais ou menos 2, ok, eu entendo. Né? Muitos dos meus alunos lá de cálculo marcam isso, mas isso está errado. Tá? Raiz quadrada é, por definição, algo positivo. Então, A vai ser 2, tá? Tanto que, não sei se você vai lembrar, mas a fórmula lá, dita que é de Bhaskara, que não é de Bhaskara, mas enfim, a fórmula de equação lá de polinômios de segundo grau, ela era uma fórmula que envolvia mais ou menos raiz, né? Se a raiz quadrada tivesse mais ou menos, então não faria sentido eu colocar dentro da fórmula um mais ou menos se a própria raiz já tem, né, mais ou menos. Uma outra ideia, né, que justifica bem isso é porque quando eu falo que é o número ao quadrado que dá 4, eu estou criando essa expressão. E para essa expressão faz sentido ser mais ou menos 2, tá? Porque é correto isso mesmo. Porque os números negativos, quando eleva ao quadrado, também dão 4. Né? Só que não é isso que está escrito aqui. Ó. Raiz é a parte positiva, tá? E se eu quero uma raiz negativa, eu tenho que colocar o menos fora da raiz, tá? Então aqui essa raiz quadrada, ó, ela é sempre positiva. Eu nunca tenho que pensar que isso poderia dar menos e, portanto, menos infinito por menos infinito. Não é uma indeterminação, né? Se eu tenho uma dívida muito grande, adquiro outra dívida muito grande, a soma vai ser uma dívida maior ainda, né? Então continua indo para infinito, tá bom? Então não pense dessa maneira, muito cuidado com isso aqui é uma pegadinha bastante forte, que cai em muitas provas aí, né, segredo, então não caia na lenda do teu professor que falava isso, tá? O certo seria ele falar, é um número positivo, que é o quadrado da 4, aí ele estaria falando de forma correta. Beleza. Bom, agora eu já sei então que isso aqui é uma indeterminação, né? Está escrito ao contrário, mas isso é infinito menos infinito aqui, tá? Ok? Eu já sei que isso é uma indeterminação. E agora como é que eu faço? O legal dessa indeterminação, né, é que não dá para usar a regra de L'Hopital, né? Não dá para a gente fazer nada. A gente fica olhando para isso e tal, e pensando, será que eu posso colocar alguém em evidência? Será que eu posso fazer o quê e tal? E aí, há duas maneiras de fazer esse exercício, tá? As duas dão bastante trabalho, mas existe uma dica que eu vou dar aqui nesse final desse vídeo, que vai ser assim, aquela dica que é macetado mesmo, que é maravilhoso, e eu vou explicar o motivo dele, e aí você vai poder aplicar sempre que acontecer uma situação assim, para você acelerar muito o seu desempenho para resolver questões rápido. Então, vamos lá. A dica é a seguinte, dessa maneira que está escrito os infinitos, realmente eu não vou conseguir resolver. Então eu vou tentar transformar isso aqui em uma divisão ou num produto. Para transformar em um produto, eu iria colocar alguma coisa em evidência. Para transformar numa divisão, como tem raiz, né? E se não tivesse raiz, era só eu pegar o x que está aqui fora e somar com o x daqui de dentro, e aí eu ia entender o que está acontecendo.
Então, quem está me atrapalhando, quem está fazendo com que isso dê indeterminado é a raiz. Então, para eliminar a raiz, eu vou fazer a famosa técnica de multiplicar, racionalizar isso. Então, eu vou multiplicar essa expressão, todo número, né? É sempre uma fração, tá, gente? Então, isso aqui, apesar de não estar parecendo ser uma fração, é porque o denominador é 1. E aí eu vou multiplicar essa fração com o denominador 1 exatamente pelo conjugado desse cara para essa raiz sumir. E aqui tem uma coisa bastante mágica, né, na matemática, né? Que se eu multiplico uma fração, preciso multiplicar em cima e embaixo, né? Eu sei que você sabe. Então a gente está fazendo aqui, repetindo, né? Estou multiplicando em cima e embaixo. Mas aqui tem uma coisa muito mágica em matemática, porque algumas pessoas pensariam que eu posso elevar a fração ao quadrado para eliminar uma raiz, né? Então, muitas pessoas iriam com essa ideia do tipo, poxa, eu pego aqui, ó, e elevo, né, a minha expressão toda ao quadrado, né? Eu elevo tudo ao quadrado, e aí isso aqui é quadrado do primeiro termo com o quadrado do segundo termo, tá? Muito cuidado, porque isso é falso também, né? Quando você eleva uma expressão assim ao quadrado, o que você está fazendo é, na verdade, multiplicando a expressão por ela mesma, né? E isso me dá uma distributiva de 4 elementos, né? Porque lembra que isso é chuveirinho por cima e por baixo aqui, ó? Isso me dá uma distributiva de 4 elementos, tá? Os dois do meio são iguais, então a gente faz isso, a gente junta eles, né? Mas é uma distributiva de 4 elementos, são 4 termos, né? 4 termos de grau 2, né? A ao quadrado, A vezes A, AB duas vezes, então 2 termos, B ao quadrado, B vezes B. Então tem que tomar muito cuidado, que eu estou multiplicando 2 termos por 2 termos, são 4 termos, tá? Isso não é equivalente a isso que está aqui. A outra coisa que eu também sempre aviso aqui meus alunos, né? Sempre falo, é que quando você tem algo desse tipo, né? Alguns alunos falam assim, professor, eu pego uma fração aqui, deixa eu dar outro exemplo, por exemplo, 1/3, né? E aí eu posso elevar, porque tudo que eu faço em cima na fração, eu posso fazer embaixo também, que eu mantenho a fração. E isso é falso, gente, olha. 1/9 nada tem a ver com 1/3, né? São coisas completamente distintas, porque quando você eleva 1/3 ao quadrado, a fração ao quadrado, você mudou a fração. Tá? Então, elevar ao quadrado não ajuda em nada. Né? Elevar ao quadrado algo que é uma soma contendo uma raiz, essa raiz não vai subir, porque eu acabei de falar para vocês que o quadrado ele não vai distribuir, ele não faz essa propriedade mágica aqui que a gente gostaria. Tá? Isso tudo é errado, não vai funcionar assim. Então eu tenho que tomar muito cuidado ao fazer qualquer coisa que envolva elevar ao quadrado e, enfim, isso vai dar problema para mim com certeza absoluta, tá? Então, o que resolve, Felipe? Tá. O que resolve? Resolve eu elevar ao quadrado um termo e elevar ao quadrado o outro termo, assim. Caramba, existe alguma coisa em matemática que faz isso? Tem. Existe um produto extremamente especial, né, que a gente pode chamar ele, né, de notável. Ele é tão especial que a gente percebe ele de longe. É esse produto aqui. Mas, Felipe, você acabou de falar que 2 termos multiplicado por 2 termos dão 4 termos. Como é que está dando só 2 termos aqui? Então, curiosamente, quando você for distribuir isso aqui, né, aquela chuveirinha aqui, né, molhou por cima, molhou por baixo, a distributiva aqui, né, vai acontecer de você ter um termo que é AB e o outro termo que é o menos AB, né? E aí eles se cancelam e isso dá B ao quadrado, tá? Tá bom? Então isso dá, desculpa, é só botar o sinal de menos ali, menos B ao quadrado. Vai ficar perfeito. Menos B ao quadrado. Tá? Porque é menos B, né? É B vezes menos B, então menos B ao quadrado. Então, para ficar perfeito, existe um produto especial
que a gente faz em matemática é o produto do mais com o menos. Quando a gente faz o produto do mais com o menos, ele fica perfeito aquilo que a gente quer, tá? Ele é mágico, ele é notável. Então é por isso que a gente faz esse processo. Ó. Aqui eu tinha mais, tá vendo? Aqui eu tenho mais. Aqui é mais. Não é mais ou menos, não. Aqui é mais. Então, por que eu tenho que multiplicar esse mais? Eu tenho que multiplicar pelo menos, ó. Aqui, ó. Aí funciona, tá? E como é uma fração, para não alterar, eu multiplico em cima e embaixo, que é o que eu vou fazer agora. Beleza? Enrolei isso tudo para falar para vocês que vai acontecer o quê? Ó? Vai acontecer o que eu chamo de cirurgia do quadrado. Tanta gente querendo fazer lipo por aí, ó. Cirurgia do quadrado resolve. Ó. Quadrado do primeiro menos o quadrado da minha expressão, que é uma raiz aqui. Ó. Quadrado do primeiro com o quadrado do último e embaixo esse termo aqui. Ó. Tá? Beleza. Esse termo de baixo ele não vai sumir, né? Multiplicado por 1 ele é ele mesmo. O de cima deu isso. E agora sim, eu sei que vocês estão aí pedindo, implorando para eu fazer, já assistindo esse vídeo em velocidade 2, que é uma boa dica, já que eu falo devagar, explico devagar. Você pode assistir em velocidade 2, mas você vai perceber aqui ó, que isso dá exatamente. Ó, vamos fazer devagar, né? Ó, dá x ao quadrado. Olha o sinal de menos, ele está na frente de todo esse termo, então é menos x quadrado menos 2x, olha isso. Muito importante, tudo isso sobre a raiz de x menos a raiz de x ao quadrado mais 2x, que é tipo um karma que eu estou carregando aqui, né? Que não está me ajudando em nada nesse exercício, tá? Beleza, eu sei que você já está implorando para eu fazer o cancelamento ali, deixa comigo. Xalau. E aí, nós temos aqui ó, o meu limite sendo exatamente, ó, olha que lindo, menos 2x sobre x menos a raiz de x ao quadrado mais 2x. Felipe, adiantou de nada. Tu fez toda essa matemática aí e ficou explicando essas coisas de sexta série que eu já sei e não adiantou de nada, porque isso aqui continuou menos 2x, aqui embaixo também. Tu botou agora zero embaixo, tem duas indeterminações em cima e embaixo. Calma, calma, meu padawan. Não é bem assim, ó. Vou abrir um parêntese aqui, né? Só para a gente pensar um pouco. Aqui em cima tá dando o quê, ó? Se você respondeu mais infinito, acertou, né? Porque é menos com menos, né? O x é negativo, muito cuidado. Então é mais infinito aqui em cima, perfeito. Aqui embaixo, tá? Não é indeterminado. Porque a raiz é sempre negativa, então esse cara é menos infinito, e esse primeiro termo também é menos infinito. Então, curiosamente, é menos com menos. Ou seja, eu devo e devo de novo. Eu devo duas vezes, tá? Então aqui é uma determinação do tipo infinito sobre infinito. Uma determinação que eu poderia até usar a regra de L'Hopital. Só que não vai me ajudar muito, não. Né? Isso não vai me ajudar. Vai ser difícil, porque a regra de L'Hopital envolvendo a raiz desce, né? Que meio, quando desce o meio, dá meio menos um, que é menos meio, a raiz embaixo. Meu Deus, não quero nem pensar. Então, como é que eu resolvo agora esse outro problema? Eu saí dessa indeterminação aqui, ó. Presta atenção, olha a indeterminação que eu tinha. E cheguei nessa determinação aqui, ó. Como é que eu saio daquela indeterminação? Chego agora nesta indeterminação. E aí eu melhoro isso, né? Como é que eu saio desse problema, chego nesse problema e agora como é que eu deslancho a partir daqui, né? Então vamos para o próximo aqui. Eu só vou copiar aqui o que eu consegui, né? Que foi transformar isso nesse limite aqui, né? Tá? Menos 2x por x menos a raiz x ao quadrado mais 2x, tá? Foi isso que nós conseguimos, tá?
Escrever de novo aqui, porque não ficou tão bonito. Tentar ficar aí um pouquinho melhor. X ao quadrado mais 2x. Agora tá maravilhoso. Então, como é que agora a gente vai resolver isso, tá? Agora eu vou aplicar uma técnica que sempre a gente aplica da mesma maneira, que é fazer com que o x se anule. Mas, Felipe, como é que o x vai se anular se x está indo para infinito? Ó, infinito. Como é que o x vai se anular? Então, quando um x está indo para infinito, mais ou menos, não importa, ele não se anula, claro. Mas eu consigo limitar ele invertendo ele. E o inverso, ou seja, a divisão de uma coisa finita, 1, 2, 3, 4, qualquer número, por infinito, é zero para todo mundo. Então, essa é a ideia que a gente sempre tenta aplicar nessa situação do infinito. Limitar o x para que ele suma, para que a gente esqueça x. É como se fosse cancelar o x, mas não é cancelar em cima e embaixo, tá? É uma outra estratégia, tá? Então, o que eu vou fazer nesse limite? Eu vou pegar a parte de cima do limite, tá? E vou dividir pela parte de baixo do limite. Né? Eu vou fazer essa divisão, tá? Mas para qual valor que eu vou usar, tá? Para eu dividir em cima e embaixo, eu vou pegar a parte de cima do limite e vou dividir por x. E vou pegar a parte de baixo do limite, que é outra fração, e como eu dividi em cima por x, a parte de baixo eu tenho que dividir por x. Por que eu divido em cima e embaixo pelo mesmo valor? Porque é uma fração e eu não quero alterar o meu problema. Fazendo essa estratégia de divisão, tá? Eu vou obter o seguinte, ó. A parte de cima ficou dividida por x, ó, e a parte de baixo também, dividida por x. Ó, assim. Bom, agora a gente consegue já ver um cancelamento aqui em cima, né? Um pouco dessa estratégia funcionando. A parte de cima, que era infinita e ilimitada, cancelei, cancelei, agora ficou menos 2 apenas, tá? Limitada. A de baixo, eu tenho aqui uma soma sobre x, então eu vou separar as parcelas. Não, Felipe, é uma subtração. Eu lembro do início da aula? Toda subtração é uma soma. Então isso aqui é uma soma, só. Vou apagar aqui, começar bem no cantinho, a conta vai ser boa. Então, ó, eu tenho menos 2 em cima agora, menos 2 em cima, e na parte de baixo eu tenho, ó, x sobre x, menos a raiz de x ao quadrado mais 2x sobre x do lado de fora, tá vendo? Separei aí eu dar uma melhorada aqui, ó, nesses dois, para ficar um pouquinho melhor. Né? E aqui embaixo, ó, menos 2. Agora ficou melhor. Claro que já tem alguém aí falando, pelo amor de Deus, corta isso que vai me dar uma frição. Ok, cortei aqui para você, né? Sobra um, né? Ok? E esse x aqui agora, ele está fora da raiz. Eu posso passar ele para dentro da raiz para continuar esses cancelamentos aí, né? Então é isso que a gente vai fazer, tá? Só trocar a cor aqui. Esses cancelamentos. Então, ó, por enquanto eu estou com isso. Aqui deu menos 2. Aqui deu 1. E agora tem esse termo aí que eu vou passar tudo para dentro da raiz. Para ficar aqui algo desse tipo. Tá?
Só que aqui, antes de eu completar, eu quero perguntar uma coisa aqui para vocês. Como é que eu passaria esse número para dentro dessa raiz? Né? Como é que eu faria isso aqui? Né? Se alguém pensou assim, ó, você deixa o menos do lado de fora, né, Felipe? E aí você passa o 3 ao quadrado para dentro da raiz, tá? E, portanto, isso é menos raiz de 2 vezes 9, ou seja, 18. Né? Se alguém pensou dessa forma, pensou bem, né? Eu não posso vir de uma raiz negativa e usar outra estratégia do tipo, não, eu vou passar o menos 3 para dentro da raiz como? Eu elevo o menos 3 ao quadrado. Então, eu coloco raiz de 2 vezes menos 3 ao quadrado. Ok? Eu não posso fazer essa estratégia, porque isso aqui dá raiz positiva. Lembra lá do início da aula? Menos 3 ao quadrado é 9. Menos 3 vezes menos 3 dá 9. Menos com menos é mais. Então isso dá 18. Isso dá uma raiz positiva. Tá? Eu não posso fazer isso, porque a raiz inicialmente era negativa. Então isso está errado. Eu não posso pegar um número negativo e colocar ele dentro da raiz. Felipe, mas o que isso tem a ver com o nosso problema? 150%, porque olha para o nosso problema aqui. Ó. Olha o que acontece. Eu tenho um número x que está fora da raiz, aqui, ó, do lado de fora. Tá? Ele é o denominador. Eu quero colocar ele dentro da raiz. Como é que eu faço para colocar um número x dentro da raiz? Eu vou colocar x ao quadrado. Tá, mas é só isso? Isso tá certo? E esse número x, ele não era negativo? Pô, ele não, Felipe, ele não é negativo não, ele é muito negativo, ó. Ele está tendendo a infinito negativo, ó. Ele é negativíssimo. Ele é menos muita gente. Então, para esse número x que está fora da raiz, ele entrar na raiz, ele tem que se tornar positivo. E tem um menos aqui na frente para eu aproveitar. Então, olha que interessante. Essa raiz que está com sinal de menos aqui, ela pode ser encarada, esse menos, como se ele fosse o sinal do x para que ele vire positivo. Dessa forma aqui, ó. Tá? E aí, na verdade, agora, esse x é positivo, porque eu peguei o sinal daqui, né, troquei o sinal daqui, ele virou positivo, e agora ele entra na raiz positivamente. Como todo número positivo pode entrar numa raiz quadrada. Ele entra positivamente. Ó. E eu sei que não vai fazer diferença esse menos x na frente aqui, mas vai fazer diferença no sinal do lado de fora. Ó. Então essa passagem daqui para cá é muito sutil, porque esse menos que está aqui, ele não continua fora, porque esse menos vai trocar o sinal de x para que o x entre na raiz. Números negativos não podem entrar na raiz. Ok? Então, trocando o sinal do x, esse menos vai virar mais, aqui vai ter um menos x que entrou na raiz, e aí eu obtive isso. Tá? Isso é muito importante. Então, apagando isso aqui, né, que já expliquei aqui, então, ok, vamos tirar. Agora, a gente conclui. Ó. Então, esse limite ficou limite com x indo para menos infinito, tá? Sobrou o que em cima? Menos 2 embaixo. 1 menos quem? Aí, ó, separa. X ao quadrado sobre x ao quadrado mais 2x sobre x ao quadrado, ó. E separa. Sei que ficou apertadinho ali, ó. Tá? Só melhorar um pouquinho. Vou botar esse menos 2 um pouquinho mais para cima. Então, melhor isso aqui.
Só para você ver melhor aí, ó. Ó. E esse menos 2 está aqui em cima, tá vendo? Então, eu sei que já tem gente aí, pelo amor de Deus, cancela. Então, esse cara cancela com esse, sobrando 1. Esse cancela com esse, mas sobra um x embaixo, tá? Então, isso vai ficar limite com x indo para menos infinito. Olha isso. Menos 2 sobre 1 menos raiz. Ó, menos não, né? Mais. A gente já viu que troca. De 1, cancelou, com 2 sobre x. Né? 2. Aqui também não ficou bom. Ó, 2 sobre x. Tá? Bom, 2 sobre x, como x vai para infinito, né? 2 sobre x vai para zero. Esse termo aqui vai para zero. Então, isso, na verdade, termina, né? Dando menos 2 em cima e 2 embaixo, né? Ou seja, menos 1. Vou voltar aqui para ficar escrito direitinho. Isso termina dando menos 1. Tá? Porque é menos 2 aqui em cima, ó. 1 mais raiz de 1, né? Que é 1. Então, 1 mais 1 são 2. Então, menos 2 sobre 2, resposta menos 1. Então, esse limite aqui todozinho, tá? Todo esse limite aqui, ó. A gente não sabia como fazer, ó. É menos 1. Só menos 1. Tá? Curiosamente, o menos nem aparece aqui, né? Em nenhum momento nessa expressão, mas a resposta dá menos 1. E agora, para você que ficou até o final do vídeo aqui, tá? Eu vou mostrar como é que a gente faz esse limite também de forma assim, ó. Muito mais rápida agora, com uma dica super especial do Felipe Olha. Bom, a gente já viu que o primeiro passo é racionalizar, e aí o meu limite vai se transformar nesse aqui, né? Essa parte aí é igual e não tem para onde correr. Tá? Então, meu limite ele vira isso aqui, e esse início é sempre igual, tá? Só que toda vez que você chegar num limite de infinito sobre infinito, x indo para infinito, tá, gente? Toda vez que você chegar num limite assim, você vai poder usar essa dica. Qual é a dica? A dica é a seguinte: todos os termos que não têm o maior grau, eles podem ser eliminados. Maior grau em relação ao numerador, que é o infinito que está em cima, e maior grau em relação ao denominador, que é o infinito que está embaixo. Vou explicar. Essa parte aqui de cima, ó, ela só tem um termo, menos 2x. O numerador só tem menos 2x. E, portanto, ele é grau 1. Então, ele não é eliminável. Ele tem que ficar. Esse termo não pode sumir. Tá? Beleza. A parte de baixo tem dois termos. O que está fora da raiz, que tem grau 1, né? X elevado a 1. E o que está dentro da raiz, também tem dois termos. Um que tem grau 2 e o outro que tem grau 1. Só que por ele estar dentro de uma raiz, né? E a gente tem que lembrar, né? Desculpa. A gente tem que lembrar que uma raiz quadrada, ela divide o grau de quem está dentro, né? Por 2, né? A raiz cúbica por 3. Então, na verdade, o grau desse termo, que é 2 aqui dentro, que seria o maior grau do polinômio que está embaixo, ele não é o maior grau. Ele é grau 1, igual a esse primeiro termo. E esse cara que tem grau 1, ele não é grau 1. Ele está dentro da raiz. Ele divide o grau dele para 2, por 2. Então ele vira grau meio. Então esse termo tem grau 1 e esse termo tem grau 1. Então eu mantenho os termos de grau máximo. O maior grau na parte do denominador é 1. Então eu vou manter aqui, ó, esse termo e vou manter esse termo, ó. Tá? Ó, vou colocar melhor aqui para poder ficar um x ao quadrado aqui bonito. Ó. Esses dois termos eu vou manter, tá?
E agora, como é que eu faço a partir daí? Ué, já está pronto, né? Eu posso tirar a raiz quadrada ali com tranquilidade, lembrando que raiz quadrada de termo ao quadrado não é apenas o cancelamento, porque se o x for negativo, e mais uma vez insisto, ele é muito negativo, tá? Muito. Então a raiz quadrada, ela na verdade sai como módulo do termo, tá? Módulo do termo, tá? Então, como ela sai dessa forma, esse termo aqui de baixo, tá? É muito importante, né? Por ela sair dessa maneira, só deixar isso mais bonitinho, né? Isso está tão mal aí desenhado. Vou colocar isso um pouquinho melhor. Ó, sai como um módulo, tá? Só que como o módulo de um número negativo é inverter o sinal do número, isso fica assim, ó. Olha que interessante. Isso vai ficar menos 2x, ó, sobre, ó, x, o módulo vai trocar o sinal do x, ó, tá? Só melhorar aqui para todo mundo veja bem. Vai trocar o sinal do x. Eu sei que está todo mundo vendo, mas vai ficar dentro ali da limitação. E aqui eu vou ter limite, ó, com x indo para menos infinito. Corrigir aqui. Ó, vai dar menos 2x. E embaixo vai dar mais 2x. Ó. E agora sim, eu não tenho nem mais raiz, não tenho mais nada. Ó. Cancela, cancela. E aí a gente sabe que isso dá menos 1. Olha o tempo que a gente gastou resolvendo esse limite agora. Olha como é que reduziu. E eu posso fazer isso sempre, né? Ignorar os termos de menor grau e pegar, focar apenas nos termos de maior grau. O maior grau no numerador é 1. Por acaso, o maior grau no denominador também é 1. Tá? Pode não ser. Podem ter graus diferentes. O maior em cima é 1, o de baixo é outro. Tá? Mas não vai importar. Sempre vai funcionar essa ideia se você tiver infinito sobre infinito, limite de x indo para infinito. Essa ideia vai funcionar sempre e a gente consegue resolver exercício assim num passe de mágica, o que nos economiza muito tempo e a gente tem um grau de assertividade maior. Bom, gente, se você quer descobrir dicas e vídeos como esse, então você me pede aqui no comentário aquele exercício que você está me desafiando, né, a fazer de um modo mais rápido, de um modo mais inteligente, as dúvidas, né, as dúvidas que você tenha, faça seus comentários aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Ótimos estudos!